Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a Pen Tool, ou a caneta, a ferramenta de caneta, que é essa ferramenta super popular que existe em tudo quanto é software por aí hoje em dia, e aqui no Rive, naturalmente, não vai ser diferente. A Pen Tool, a gente pode encontrar ela aqui em cima, né, no ícone de Pen, como a gente já está vendo aqui, tá aqui Pen, e também o atalho P que a gente pode usar. Eu vou fazer isso, então, porque eu gosto de me acostumar com os atalhos, eu recomendo também você ir se acostumando. Então, se eu apertar P, a gente vai ver que o nosso cursor lá já muda para uma pen tool e já tem um circulinho, né, um super mini círculo ali na tela, onde a gente vai começar a desenhar a nossa forma. Para começar a desenhar usando a pen tool, basta a gente dar um clique na tela, você vai ver que, né, essa borda que ficou azul significa que a gente está no modo de edição do vetor, né, dos vértices, e se eu clicar outra vez, a gente cria uma linha, se eu clicar outra vez, a gente cria outra linha, e agora você já está começando a ver o preenchimento cinza que vem por padrão em formas, né, aqui no Rive, aparecendo, porque a gente tem mais de 2 pontos, então já tem uma forma geométrica aqui, e ela está fechando automaticamente ali, né? Eu posso clicar e segurar aqui também, se eu quiser criar uma curva, e aí a gente vai ver outras duas linhas saindo aqui do nosso ponto que a gente está desenhando. Essas curvas são os vetores, né? São justamente os Béziers que a gente usa para fazer essas curvaturas. Então eu posso clicar e segurar aqui mais uma vez para criar uma outra linha, clicar e segurar aqui mais uma vez, e aí, por fim, eu posso clicar no primeiro ponto ali onde tudo começou para fechar o meu shape, e agora você vai ver que a gente não desenha mais, mas a gente ainda está nesse modo de edição de vértice, e a gente pode, né, identificar isso pela moldura azul que está aqui em volta. A gente pode sair desse modo clicando aqui em Done, aqui em cima, ou em Done Editing aqui no inspetor, e aí a gente sai desse modo de edição de vértice, eu vou apertar V para voltar para a ferramenta de seleção, e a gente vê que a gente desenhou aqui um Custom Shape, e se eu abrir esse Custom Shape, a gente vai ver que ele tem um Path aqui dentro. Esse Path é justamente o caminho que a gente acabou de desenhar. Se eu apertar Enter, né, no Custom Shape, lembra que o Enter e o ESC eles navegam a hierarquia? Se eu apertar Enter uma vez, eu desço até aquele Path, e se eu apertar Enter de novo, eu entro no modo de edição de vértices, onde eu posso clicar e segurar aqui em qualquer vértice, né, e editar aquele desenho que eu já fiz. Então eu posso mudar, né, reposicionar só clicando e arrastando esses pontos aqui. E você vai notar que conforme a gente vai manipulando esses pontos, algumas propriedades vão aparecendo aqui do lado direito no inspetor, e a gente já vai falar delas. Mas por enquanto eu vou apertar Done aqui, e eu vou te mostrar que o Custom Shape, né, ele tem o Path dentro, como a gente já viu, mas o Path em si não tem cor nenhuma, ele é só a informação vetorial ou geométrica dos pontos. Já o Custom Shape, que é esse invólucro onde o nosso Path está, ele sim tem um fio e o stroke aqui, né? Um fio apenas no caso. E a gente pode mudar a cor dele simplesmente mexendo aqui. A gente vai ter mais detalhes sobre fios e strokes nos vídeos seguintes desse módulo aqui de design, mas, por enquanto, começa a analisar essa anatomia de um shape layer, né? A gente criou um custom shape, esse custom shape tem um path aqui dentro, mas é no custom shape, no objeto do shape, que a gente manipula algumas propriedades aqui exatas, né? Como cor e strokes, dessa forma que a gente criou. Eu vou de novo agora apertar Enter uma vez para acessar o Path e Enter de novo para acessar o modo de edição de vértices, mas em vez de apertar Enter, daí que lá no inspetor a gente também tem um outro botão que chama Edit Vertices, e é a mesma coisa que apertar Enter. Então se eu apertar aqui, a gente entra nesse modo de edição de vértices e a gente pode continuar desenhando, né? Eu vou pegar, né, com P, a ferramenta da Pen Tool novamente. Vamos supor que eu queira adicionar um ponto. Com a Pen Tool eu posso clicar aqui em qualquer lugar e eu posso criar pontos extras. E agora com a ferramenta de seleção eu posso reposicionar eles assim dessa forma, e a gente pode alterar algumas propriedades desses vértices que a gente cria. Então, primeiro de tudo, com esse vértice aqui da ponta selecionado, eu vou só dar um zoom um pouquinho maior aqui nele, porque a gente vai aqui na direita no inspetor e vai falar de algumas propriedades. Primeiro de tudo, a gente vê alguns botões aqui, né? O primeiro que a gente já viu, o Done Editing, a gente tem Open Path, a gente tem Reverse Direction, a gente tem Convert Radial Corners. A gente não vai se preocupar com esses botões agora, cada um deles tem uma função. Se você já está acostumado com softwares de edição de vetor, você meio que já dá para entender o que cada um aqui significa, mas eu quero que você se atente aqui, né, primeiro aos tipos de vértice, que por padrão a gente tem um vértice reto ou straight, que é esse que a gente tem atual. A gente também tem o espelhado ou mirrored, e a gente tem aqui o detached ou desencaixado, né, uma tradução livre assim, e a gente tem o assimétrico,
aqui é um outro tipo também. E cada um deles vai ter umas propriedades, né? Aqui no straight, no reto, a gente tem simplesmente a posição x e y do vértice, e isso é bem interessante, porque a gente pode acessar, né, esses valores de posição x e y de cada um dos vértices, e isso é bem legal. E a gente também tem aqui corner, a gente pode aumentar esse corner para dar uma arredondada naquele vértice. Então a gente pode criar uma curva aqui, né, que parece que tem muito mais pontos, mas a gente cria ela com um ponto só. Às vezes é bem útil arredondar direto o vértice. Então vamos voltar isso aqui para 0, e agora eu vou vir aqui e vou selecionar o vértice espelhado. O vértice espelhado é um vértice que tem os Béziers, ou seja, ele vai ter uma curva, e aí, como você pode ver, eu posso clicar e arrastar esses Béziers aqui para mudar o ângulo e o comprimento deles. E nesse modo aqui, espelhado, ambos os Béziers, então ambos esses eixos aqui, vão ter o mesmo ângulo e o mesmo comprimento. Então, né, se eu mexer esse, o outro também mexe, se eu mexer esse, o outro também mexe, e a gente pode também alterar essas propriedades manualmente aqui pelo inspetor, como o ângulo, se eu quiser exatamente 45 graus, por exemplo, ou o comprimento, se eu quiser, por exemplo, exatamente 50 pixels de comprimento, eu posso alterar isso direto ali pelo inspetor. Agora vamos seguir adiante e vamos ver o próximo tipo de vértice, que é o detached. O detached, ou desencaixado, como eu traduzi livremente, é bem parecido com o espelhado, mas a diferença é que eu posso mexer cada um dos Béziers de forma independente. Então, cada um dos meus vetores aqui, dos meus controles de Bézier, ou handles de Bézier, cada um deles tem não só o comprimento, mas também o ângulo independente do outro. Então eu posso fazer aqui uma reta, assim, por exemplo, e aqui fazer uma curva bem acentuada, tipo assim. Então, você vai saber, né, com experiência, conforme você for desenhando, você vai saber quando que você vai querer usar um tipo ou outro de vértice. E aqui também, normalmente, a gente pode incluir esses valores manualmente. Então, a gente tem o comprimento de cada um e o ângulo de cada um. E aí, por fim, a gente tem o tipo assimétrico. E o assimétrico, ele é bem interessante, porque ele é uma mistura dos dois. Você vê que ele não atualizou, né? Mas se eu fizer assim, ele vai atualizar. O assimétrico, basicamente, é o seguinte. Os dois vértices, os dois handles Bézier, eles vão ter o mesmo ângulo sempre, mas eles podem ter comprimentos diferentes. Mas o ângulo sempre vai ser o mesmo. E isso reflete ali no inspetor, né? Porque a gente tem só uma propriedade de ângulo, que eu vou deixar 45, por exemplo, mas a gente tem aqui o comprimento de um e o comprimento do outro. Então, de novo, com experiência, com prática, você vai saber quando usar um tipo ou outro de vértice. Não tem um melhor do que o outro, depende sempre do que você está querendo construir. Então, esses são os tipos de vértices. Isso é o básico de um shape e da Pen Tool. Eu espero que tenha feito sentido isso para você. Nos próximos vídeos a gente vai entrar um pouco mais em detalhe sobre outros tipos de shape, e aí a gente vai começar a ver cor e contorno também. Então, não esquece de marcar esse vídeo aqui com o like se você gostou, e também para, né, deixar ali como seu visto, como um sinal para você mesmo que você já assistiu esse vídeo aqui. Eu fico muito grato e eu te vejo no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre as ferramentas de forma. Valeu!